Hoje o e-mail é uma das principais ferramentas de comunicação no trabalho e na vida pessoal também. Mas quando você está na empresa é preciso tomar alguns cuidados, tem que ficar bem esperto. É sobre esse assunto que eu vou falar agora com a repórter Cristiane Leite, que está com um especialista. Bom dia, Cristiane. Que cuidados são esses que a gente tem que tomar? Bom dia, Elisângela. Olha, muitas empresas monitoram o conteúdo dos e-mails, portanto é preciso aí muita atenção ao que se escreve. Eu vou conversar com Luiz Felipe Freire, que é o presidente da Comissão de Informática da Ordem dos Advogados do Brasil. Cita aí algumas situações comuns que podem gerar problemas para o empregado. E-mails de correntes, e-mails com propagandas políticas, e-mails que tenham conteúdo adulto, e-mails com propagandas em geral, tudo que não esteja relacionado ao trabalho deve ser evitado. Tem muita gente que usa e-mail para fazer fofoca, falar mal do chefe, também pode ter problemas, né? Também pode ter problemas. Tudo isso deve ser evitado. O problema que pode ter vai desde uma advertência até uma dispensa por justa causa. E essa demissão por justa causa, ela acontece quando? Em que tipo de situação? Quando há uma situação gravíssima e erros reiterados. Então a pessoa cometeu aquela infração, uma calúnia ao chefe, falou mal para um cliente, fez perder um cliente grande e depois de diversas advertências aquele funcionário não respeitou. Então ele pode sofrer até uma dispensa, uma demissão por justa causa. Quando a gente recebe no nosso e-mail algum e-mail com conteúdo adulto, por exemplo, o que fazer? Tem gente que abre, tem gente que passa adiante e as possíveis consequências também. Exatamente, a pessoa primeiro deve evitar abrir esse tipo de conteúdo no horário de trabalho. A partir do momento que abriu e percebeu algo anormal, como um vírus, por exemplo, deve imediatamente avisar o CPD, ou o setor de informática da empresa, sob pena dos problemas que forem acarretados por esse e-mail, por esse vírus, o funcionário responder por eles. Como utilizar, então, o e-mail da empresa sem correr riscos? Bom, primeiro, a empresa ela pode fiscalizar o e-mail do funcionário, desde que ela tenha isso por escrito e todos os funcionários saibam. Então, o funcionário ele é um preposto da empresa. O que ele está fazendo, ele representa a empresa. Então, ele deve usar uma linguagem formal, deve evitar vícios de linguagem, deve evitar aquelas linguagens rápidas de internet, mesmo que esteja comunicando com um colega de trabalho. A gente fica curioso, né, de saber como é que é feito esse controle aí pelas empresas. Normalmente a empresa ela tem um filtro que detecta determinadas palavras. Essas palavras, quando são acionadas, alguém envia um e-mail que tenha o conteúdo dessas palavras, o CPD recebe a informação e bloqueia a mensagem. E todas as mensagens, desde que a empresa tem essa política, são guardadas na empresa, num computador da empresa. Então, futuramente ela pode acessar aquelas mensagens para ver o que foi enviado e o que não foi. Agora, para se comunicar com um colega, às vezes com o chefe, a gente acha melhor escrever. A gente tem mais facilidade com a escrita do que às vezes em falar pessoalmente. E aquilo que está escrito é uma prova e quando está escrito também pode ser mal interpretado, que também pode criar um problemão para a pessoa, né? Tem que tomar cuidado com essa dupla interpretação. Por isso que a recomendação é uma linguagem formal. Para um elogio não virar um assédio sexual. Para uma proposta que você fizer para um cliente, não gerar uma dupla interpretação. Porque isso vincula a empresa. É um preposto que está falando em nome da empresa. Muitíssimo obrigada por sua participação aqui. Ótimas dicas, né, Elisângela?